quem é o sexo forte? É o macho ou a fêmea? Se nós formos pela concepção informal, cultural, social e religiosa, vai estar definindo que o sexo forte é o sexo do macho. E, infelizmente, essa não é a verdade. O sexo forte é a mulher. Ela é o sexo forte. O homem é o sexo frágil. Erasmo Carlos, ele canta uma música que ele diz mais ou menos assim, que dizem que a mulher é o sexo frágil. Aí ele fala na música, isso é uma mentira absurda. E ele diz, eu que faço parte da rotina de uma delas, eu sei que a força está com ela. Então ele fala da mulher, né, em várias instâncias. Ele fala da mulher mãe, da mulher esposa, da mulher filha, enfim. Ele fala desse poder, dessa sexualidade. Mas eu quero, na verdade, mais focar mesmo na questão da genitália, na questão da sexualidade prática da mulher e do homem. Por exemplo, os dons Juans da vida dizem que pegam todas e que está apenas, né, expressando a sua capacidade fantástica de pegar todas, de sair com todas, né, de sair atropelando todo mundo. Só que, na verdade, esses dons Juans da vida, eles podem ter um problema sério, que chama problema de toque. Ou seja, é um distúrbio patológico classificado dentro, né, do CID, da psiquiatria, onde as obsessões, elas fazem que os pensamentos ficam desagregados deste quesito e essas pressões, elas de alguma maneira precisam ser, né, relaxadas, elas precisam ser direcionadas. Então elas pressionam a libido, né, a atuar ou a difundir ou a consumar o ato sexual. Então a pessoa sente a necessidade de sair pegando todas, tal, mas isso é um distúrbio. E tem daqueles também que tenta confirmar o seu machismo, a sua capacidade sexual, saindo com todas, que de fato, inconscientemente, ele está querendo mostrar para ele se de fato ele é macho. Porque quem é macho, ele não precisa dizer que ele é macho. Eu quero tratar essas questões, né, dessas compulsões, do toque, do desvio de personalidade, ou talvez dos fetiches, mas saindo da técnica e entrando na informalidade da periferia. A mulher, por exemplo, dentro do ato sexual, ela é claro, ela precisa ser trabalhada pelo homem. E isso se dá, né, de duas formas, tanto do homem quanto da mulher. No caso do homem, ele tem uma ascensão, ele sai do ponto de relaxamento, ele tem uma ascensão e nessa ascensão ele vai atingir o seu êxtase, o seu clímax, a sua ejaculação. E depois ele desce novamente para o seu estado de repouso e ali tem o relaxamento e as energias precisam ser compostas para depois ele retomar, talvez mais uma, mais duas, três, dificilmente. Tem que ser um processo muito longo para ele ter, né, essas questões de êxtase, porque o sistema nervoso central, ele vai emitir uma mensagem para o epidídimo, ele vai lá limpar a uretra, os batimentos cardíacos vai aumentar, vai ter toda uma pulsação, tem toda uma logística, depois o líquido seminal sai, o sangue entra no corpo cavernoso, né, e o órgão fica ereto, e isto não pode por muito tempo, porque o sangue está lá pulsando, e essa ascensão, ela não dá para segurar muito tempo.
depois ele vai ao declínio, ao relaxamento. Então, primeiramente, eu quero destacar uma coisa: o sexo ele não é neurológico, o sexo ele não é fisiológico, o sexo ele é psicológico. É claro que o neurológico, é claro que o fisiológico, ele tem a sua contribuição e ele é um fator determinante na questão do prazer, do bem-estar, mas a leveza e a complexidade do bem-estar, da sexualidade, está no psicológico. É ele que define, é ele que direciona, é ele que administra, principalmente na questão do macho homem. Por quê? Porque o homem ele vai ter que aprender a trabalhar essa ascensão e segurar essa ascensão, porque simplesmente ele é frágil, ele é fraco, ele é inconsistente e nesse período muitas coisas podem acontecer e aí entra ejaculação precoce, entra aí uma série de fatores, de distúrbios que pode cada vez mais levar o homem a se sentir, né, inferiorizado em relação à sua sexualidade. Por outro lado, a mulher que é sexo frágil, ela quando sai da sua posição de relaxamento, ela começa a ter a ascensão e nessa ascensão ela começa já a ter duplos orgasmos, ela começa a ter vários picos de clímax e ela vai subindo. Isso dentro de uma ascensão, o homem é uma vez só, ela vai subindo, ela vai tendo vários tal. E quando ela chega naquele topo, ela já teve muitos, né, picos de orgasmos, de êxtase, de satisfação, e depois ela vai descendo e em cada declínio ela vai tendo pontos de clímax até o momento de relaxamento. Para que isso aconteça, é necessário que o homem ele trabalhe a mulher e ajude a mulher nessas ascensões para que, de alguma maneira, ela possa atingir esses pontos. Então, portanto, o homem ele é super frágil, ele é super fraco sexualmente, mas ele pode dar a sua contribuição afetiva na qualidade da sexualidade da relação entre macho e fêmea. Uma das coisas que eu quero destacar aqui entre essa força do homem e da mulher é que o amor erótico, que é uma das partes do amor da nossa alma, nós temos o fraternal e o storgê, descendência grega, que é o familiar e que é o de relacionamento interpessoal, de amizade, temos esse relacionamento, né, deste amor erótico, que é o amor sexual. Esse amor, ele baseia, não que os outros não baseiam nisso, baseia muito naquilo que nós sentimos, tocamos, escutamos, comemos, cheiramos, porque ele está ligado aos 5 órgãos dos sentidos, e o ser humano, o homem macho, tem 3 órgãos do sentido que ele desenvolve com mais capacidade, a mulher 2, que desenvolve com mais capacidade. Portanto, é importante destacar que esse amor erótico, ele é o pior amor que existe. E na maioria das vezes, ele é um amor egoísta, ele é um amor leviano e ele é um amor fraudulento. E na medida das vezes isso acontece por quê? Porque o homem por si só, por se colocar como o Dom Juan da vida, aquele que é forte sexualmente, ele sabe que ele não dá conta da mulher se ele não saber trabalhar a mulher e se ele não saber desenvolver com excelência essa grandeza, essa leveza que é a mulher. Tem um dos meus vídeos que eu falo sobre a glória da mulher. Pesquise lá e você vai entender sobre o que eu estou falando. Então o que acontece aí? Ele começa muitas vezes a ficar hostil, leviano, ser indiferente porque ele teve o seu período de acessão. Então, que se dane a mulher, o importante é que ele satisfez e ele acha que a satisfação sexual, ela está no âmbito da penetração. Não tem nada a ver, a penetração é parte do processo. O processo da excelência começa de como trabalhar, de como administrar. Tem alguns
algumas pessoas que dão conferência a respeito de encontros de casais e eles dizem assim: olha, é muito interessante você que quer ter um momento bom sexual com a sua companheira, tal, lá na madrugada, na noite, você começa a juntar gravetos e à noite o graveto já estão tudo ajuntado, já está molhado lá com gasolina, com algum líquido inflamável, você só risca o fósforo, toca fogo, vai ser uma fogueira fenomenal, vai ser uma beleza esse momento. Eu discordo por quê? Porque se você tem que ajuntar gravetos, você tem que ajuntar ao longo da sua vida, no seu dia a dia, no respeito, na grandeza e na valorização da sexualidade sua e da sexualidade da sua companheira, da sua esposa, da sua namorada, da sua noiva, da pessoa talvez na qual você tem um sentimento, né, de identificação. Então, quer se ajuntar graveto, ajunte esse graveto ao longo da relação interpessoal. O amor sexual, ele é um amor psicológico, por mais que ele se dá dentro de um âmbito fisiológico, neurológico. Portanto, eu finalizaria esta palavra dizendo para você, à medida que você desvaloriza a sua sexualidade, você não tem a capacidade de valorizar a sexualidade do outro. E à medida que você se sente superior ao outro, principalmente você, macho, em relação à sua sexualidade, que você tem a capacidade de pegar todas e sair com outras, você precisa rever a sua grandeza interior, porque quem que está em vantagem nesse elo, ou nessa ligação, ou nessa pegada, segundo os jovens, pela força e pelo poder, é a mulher. Ela, de fato, é o sexo forte. Pare, pense, analise e reflita sobre isto.